This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. Aleluia, glória a Deus. Esse mês as crianças vão estar adorando ao Senhor, aprendendo a adorar esse Deus maravilhoso. Querido, que tempo maravilhoso, hein? Que tempo. Enquanto a gente estava cantando, a atmosfera já mudou. Evidências surgirão. Eu estava ali dizendo para Deus, Deus, me mostra essas evidências. Deus mostrou, hein? Foi lindo, tremendo, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 18. A gente vai... o reino que não é deste mundo. A passagem é uma passagem muito importante, cheia de detalhes, cheia de preciosidades, cheia de tesouros. E eu queria descobrir esses tesouros com vocês nessa tarde e noite, para que a gente saia daqui num outro patamar de adoração, tá? Num outro patamar de vida, inclusive. Amém? João capítulo 18, verso 33, diz assim: Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: Essa pergunta é tua ou outros te falam a meu respeito? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes do sacerdote que os entregaram a mim. O que foi que você fez? Verso 36, Jesus diz assim: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Eu não encontro nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder da rebelião. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Mas nós te agradecemos, Pai, especialmente pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Obrigado, Senhor. Esse lugar é teu, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para a palavra que será derramada nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito essa tarde e noite nesse lugar, Senhor. Louvamos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Amados, o contexto aqui dessa passagem, Jesus é preso, Jesus é levado à presença de Caifás, que por sua vez manda Jesus para Pilatos, e Pilatos aqui ele começa a interrogar Jesus. E aqui chama a atenção uma coisa muito preciosa. Pilatos pergunta para Jesus assim: És tu o rei dos judeus? E aí Jesus vem, diz para Pilatos algo extremamente precioso. Jesus pergunta para Pilatos: vem de ti essa pergunta?
ou te disseram outros a meu respeito? Olha que coisa linda aqui, querido. Jesus, ele vai deixar claro para Pilatos que muitas das nossas dúvidas espirituais não vêm de nós mesmos. Pilatos olha para Jesus e diz: ei, és tu, judeus? Jesus diz para Pilatos: essa dúvida é tua? Ou essa dúvida é porque você ouviu falar? Sabe, existem às vezes até verdades espirituais que nós tomamos para nós apenas porque ouvimos falar de outras pessoas. E Jesus pergunta nessa tarde, nessa noite: ei, é teu isso? É teu? Você descobriu lendo, meditando na palavra, ou outras pessoas te disseram? Essa indagação de Jesus é mais profunda do que a gente pode imaginar, porque Jesus está colocando Pilatos, está dizendo para Pilatos assim: Pilatos, quão você se aprofundou em mim para perceber ou não se eu sou o rei dos judeus? Quanto? Quanto essa dúvida é sincera tua, ou quanto essa dúvida é jargão pelo qual você tomou posse e tem agora como certeza, Pilatos? Jesus queria saber se essa dúvida era uma dúvida sincera. Jesus estava sondando Pilatos para descortinar aquilo que havia no coração de Pilatos. Amados, quando Jesus pergunta para Pilatos, eu perdido aqui no nome. Quando Jesus pergunta para Pilatos se essa indagação vinha dele mesmo, Jesus já sabia a resposta. Mas Jesus queria que Pilatos encontrasse a resposta correta. Existe uma técnica na psicologia chamada maiêutica. É uma técnica muito utilizada pela psicanálise. Nossa querida Soraya é mestre nisso, né? Maiêutica é uma técnica de você fazer nascer no seu interlocutor a dúvida, a razão pela qual ele ainda está em dúvida. Maiêutica é você fazer com que o teu interlocutor ele revele para ele mesmo a verdade que ele ainda não descobriu. E você faz isso através de uma técnica chamada pergunta. Você pergunta para o seu interlocutor coisas até que ele mesmo descubra a verdade que ele tanto procura. E Jesus olha para Pilatos e diz assim: é tua mesmo essa verdade? O que é que você está procurando com essa pergunta? O que é que você está procurando com essa indagação? Então Jesus ele usa essa técnica. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus indaga: vem de ti essa pergunta ou te disseram outras pessoas a meu respeito? Mas preste atenção na resposta de Pilatos. Pilatos responde assim: acaso eu sou judeu? Foi o seu povo e os seus chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Queridos, Pilatos perdeu uma grande chance. Sabe o que acontece? Às vezes, quando nós estamos diante de Deus, nós usamos indagações que não são nossas. E perdemos a oportunidade de abrir o nosso coração sincero para Deus. E Deus olha e diz assim: é teu mesmo isso aí, eu tenho certeza. E aí a gente acaba respondendo. Pilatos foi sincero. Pilatos diz: não é minha não essa dúvida. Como não é tua, então, para que eu vou responder? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Sempre que alguém te indagar algo sobre as Escrituras, sempre que alguém iniciar uma conversa sobre religião, sobre crente, sobre algo desse tipo, primeira coisa, peça a Deus sabedoria. E tente sondar qual é a verdadeira intenção daquilo. Sabe, nós costumamos entrar em discussões vazias, porque muitas vezes
nós tentamos responder perguntas que são somente críticas. Ei, crítica por crítica não precisa de resposta. Crítica por crítica, deixa ele criticar. Mas esteja atento para as indagações sinceras e verdadeiras. Elas vão surgir. Você precisa estar preparado para responder às verdadeiras indagações. Mas comece com essa sondagem. Essa dúvida é tua mesmo? Eu já respondi perguntas ridículas, mas de pessoas extremamente sinceras. E as pessoas ficaram maravilhadas. Não com a minha resposta, mas com o que estava na palavra. Porque elas estavam realmente sedentas daquilo que a palavra dizia. E eram dúvidas sinceras. Por outro lado, eu deixei de responder perguntas, às vezes até muito boas de resposta, quando na verdade eu entendi que eram só críticas. Que eram jargões das pessoas que queriam apenas colocar seu ponto de vista. Deixa. Mas tem um discernimento entre as duas. Não que você vai ignorar. Jesus, ele não ignora. Mas ele responde de acordo com a sinceridade da pergunta e de acordo com a sede do coração. Esse é o ponto. E aqui nós vamos entrar no cerne da pregação de hoje. Pilatos diz, não, a dúvida não é minha. E Jesus disse para Pilatos, Pilatos, deixa eu te dizer uma coisa. Meu reino, ele não é desse mundo. Como assim? É doido. É doido. Pilatos, o meu reino, ele não é desse mundo. E esse é o tema da nossa pregação de hoje. O reino que não é desse mundo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Roma, naquela época, ela dominava o mundo. Ela dominava o mundo. E Pilatos era o governador romano na província da Judéia. Então Pilatos era o manda-chuva ali. Pilatos, ele tinha autoridade civil, ele tinha autoridade militar, ele tinha autoridade judicial sobre os judeus. Ele só não tinha autoridade religiosa, porque Roma sabia que não iria conquistar os judeus pela religiosidade, iria conquistar pela força. Então ele coloca ali na região da Judéia, ele coloca um governador, e esse governador era Pilatos. Pilatos tinha tanta autoridade, e é tão notório isso, que quando prendem Jesus, levam para Caifás. Caifás quem é? Caifás é o líder religioso, é o sumo sacerdote, e Caifás o que ele faz? Manda para Pilatos, que é quem tinha autoridade. Então Jesus chega até a ele. Mas Jesus ensina não só para Pilatos, mas ele ensina para mim e para você que existe um reino. Jesus estava dizendo, Pilatos, você pode ser o governador romano dessa província, Pilatos, mas eu sou o rei. Eu sou rei de um reino que você não conhece, Pilatos. Pilatos, você pode ter a autoridade que for sobre este mundo, mas o meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Ah, se Pilatos tivesse dado ouvido. Porque na verdade, Pilatos estava sob a direção e sob o governo de um rei. De um rei romano que reinava ali mesmo na região da Judéia. Agora, olha como isso faz sentido. Vamos ler novamente o verso 36. Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aqui tem muito tesouro. Tem muita coisa aqui. Jesus começa alegando que ele tem sim um reino.
Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. E ainda diz algo ainda muito mais forte. Ele diz: se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Ele ainda confirma dizendo: mas agora o meu reino não é daqui. Amados, o que eu aprendo com isso? Primeiro, Jesus é rei. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Quer você queira, quer você não queira. E se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu até te sugiro, eu até te aconselho a orar mais pedindo discernimento das Escrituras. Eu te aconselho a pedir discernimento do Espírito e a reexaminar as Escrituras. Sabe por quê? Porque a própria Escritura testemunha de Jesus. João capítulo 5, verso 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês entendem que nela tem a vida eterna. Ok, mas é exatamente ela que testifica de mim. Que sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não só o Rei dos Judeus, como te falaram, Pilatos. É muito mais profundo do que isso, Pilatos. Então, primeiro, Jesus é rei. Segundo, Jesus diz: se o meu reino fosse daqui, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Amados, aqui eu quero a atenção de vocês numa coisa. Um tempo atrás, eu estava meditando, eu acho que eu cheguei até a comentar isso aqui na igreja. Deus falou para mim assim: filho, você é embaixador de um reino que há de vir. Quem lembra disso? Eu comentei aqui. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Ser embaixador de um reino que há de vir. De vez em quando essa palavra me vem à mente novamente, né? E de vez em quando eu volto a meditar sobre ela. E ela veio de novo. Deus me mostrou algo tremendo, preste atenção nisso. Jesus foi aprisionado pelos judeus porque ele vinha dizendo que era rei. Jesus foi aprisionado porque ele vinha dizendo que era Deus. Jesus foi aprisionado porque ele dizia que era o caminho, a verdade, a vida. Jesus foi aprisionado porque Jesus curava. Jesus foi aprisionado porque Jesus libertava. Ele foi aprisionado porque ele amava. Ele foi aprisionado porque ele sentava com os pecadores. Então a prisão de Jesus significa a retirada de cena de Jesus no dia a dia do povo. O que mais incomodava os judeus era a presença de Jesus. O que mais incomodava. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus continua sendo aprisionado. Nos dias de hoje, Jesus continua sendo aprisionado. As pessoas querem que Jesus continue saindo do meio do povo. Jesus já foi aprisionado nas escolas. Tente falar de Jesus nas escolas. Jesus já foi aprisionado nas repartições públicas. Jesus já foi aprisionado nas famílias brasileiras, que sequer falam do Cristo ressurreto. Sequer. Eu canso de dizer isso aqui. O filho nasce, já compram logo uma camisa do Ceará, ou compram uma camisa do Fortaleza para ele. Meu menino vai ser torcedor do Leão. Meu menino vai ser torcedor do vovô. Tira logo uma foto com a camisinha desse tamanho aqui do menino. O menino vestido com a camisa bem pequenininha. Mas quando o assunto é religião, deixam o menino... Não, ele quando crescer vai decidir o que ele vai ser. Como assim? Sabe por quê? Porque estão tirando Jesus das casas, das residências. Ele tem o direito de escolher, tem. Mas você também tem o direito de mostrar o caminho. Você também tem o direito de mostrar a verdade. Você também tem o direito, e você como pai e mãe tem o dever de fazer isso. A escolha é dele, mas o dever é seu. A escolha dele não tira o teu dever.
E mostrar a ele, filho, o caminho é esse. O caminho é esse, filho. Eu sei que lá na frente você vai escolher, filho, mas presta atenção, filho. Escolha entre o bem e o mal, escolha o bem, filho. Jesus continua sendo aprisionado nos dias de hoje. Mas sabe qual é o ponto? O ponto é que Deus manda os embaixadores para mostrar que existe um reino que não é desse mundo. Ei, você é esse embaixador. Você é o embaixador de um reino que há de vir. Olhe para o irmão do seu lado e diga: você é embaixador de um reino que há de vir. É você. Você é um libertador. Você tem a missão de comunicar um reino que não é desse mundo. Existe um exército hoje, e está muito claro. Se você ainda não conseguiu enxergar, querido, eu peço a Deus, a minha oração é para que você abra seus olhos. Mas existe um exército hoje que tenta aprisionar Jesus para tirar Jesus de cena. Mas existe também um exército de embaixadores de um reino que há de vir, com a missão de libertar Jesus na mente do povo. Existe. E é um privilégio ser escolhido representante do reino que há de vir. E nós somos esses representantes. Representante de apresentar o verdadeiro rei. O verdadeiro rei que há de vir. Sabe por quê? Porque ele é digno. Ele é verdadeiro. Porque o reino de Deus é um reino invisível, mas real. É um reino que não é geográfico. É um reino que não tem barreiras, não tem fronteiras físicas. Olha o que esclarece no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 a 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Maravilha, que coisa tremenda descobrir isso. Você precisava vir esse domingo para você saber que o reino de Deus está dentro de vós. Você carrega o reino de Deus dentro de você, querido. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Na história nós já tivemos vários reinos. Na história nós já tivemos vários impérios. Todos eles levantaram e caíram. Império Romano durou mais ou menos 1000 anos. Império Macedônio, 13 anos. Império Bizantino, aproximadamente 1123 anos. Império Persa, aproximadamente 220 anos. Império Otomano, aproximadamente 600 e poucos anos. Império Mongol, aproximadamente 162 anos. Nós podemos afirmar que nós estamos vivendo, talvez, né? Podemos até refletir que nós estamos vivendo hoje o Império Americano, em que talvez, não sei, esteja surgindo aí, nascendo um Império Chinês. A história dirá se sim ou se não. Mas qual é o ponto? Todos esses impérios subiram e declinaram. Todos eles. Todos esses impérios tiveram o seu apogeu e o seu declínio na história. Mas uma coisa é certa aqui. O reino de Deus é inabalável. Os reinos desse mundo, por mais fortes que pareçam, são temporários e são frágeis. Mas o reino de Deus é eterno e inabalável, totalmente. Amados, o livro de Daniel, capítulo 2, ele nos conta. Presta atenção nisso. Até dei uma palhinha no curso de noivos. Ontem, a gente teve o curso de noivos e eu disse, vou dar aqui para vocês um spoiler sobre o que vai ter. Fazia sentido lá na hora. Mas no livro de Daniel, capítulo 2, vai nos contar que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E aí ele chama os sábios e diz assim para os sábios, olha, eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Aí o sábio, pois não, rei, diga qual é o teu sonho. Ele disse, não vou dizer qual é o sonho.
Eu quero que vocês interpretem o meu sonho sem eu dizer qual é o sonho. E aí os sábios ficam loucos. E aí eles chegam para o rei e dizem assim: rei, não há na terra ninguém que consiga tamanha proeza. Rei, não houve nenhum outro rei na história que pediu isso, meu rei, por favor. Aí ele diz assim: matem todos os sábios. E quando os sábios estão prestes a ser mortos, e Daniel era um dos sábios, quando o chefe da guarda vai pegar Daniel, Daniel diz assim: faz um favor para mim, me leva até o rei. E ele conversando com o rei, ele diz assim: rei, tem só dá um tempinho para a gente. Nós vamos tentar decifrar esse sonho. E o rei resolve dar esse tempo. Então Daniel corre, chama os seus amigos Ananias, Misael e Azarias e diz assim: vamos orar por misericórdia. Vamos orar por misericórdia. E eles oram pedindo misericórdia. Daniel, ele tem a visão do sonho. Ele tem a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Agora preste atenção, querido. Você vai ver que vai fazer tudo sentido. Qual era o sonho? Perde o fio da meada, não. Nós estamos falando de reino, tá? Qual era o sonho? Nabucodonosor, ele tinha visto na visão dele, uma grande estátua. Estátua de uma aparência terrível. Tá? Verso 31 de Daniel, capítulo 2. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro, parte de barro. Era uma estátua terrível. Então ele tinha, na visão dele, ele tinha visto uma pedra que, sem o auxílio de mãos humanas, vinha e transformava essa estátua, que era uma estátua terrível, poderosíssima, em pó. E essa pedra se tornava uma grande montanha e enchia toda a terra. Essa era a visão que Nabucodonosor tinha tido. E aí Daniel mostra, diz para ele: a sua visão foi essa e essa. Foi uma estátua, assim, assim. E vem uma pedra que, sem o auxílio de mãos humanas, ela destrói a estátua e ela cresce, se transforma numa montanha que cresce em toda a terra. Nabucodonosor olha e diz: e aí Daniel diz: agora vem a interpretação. A interpretação é que a estátua, ela fala de reino. Nabucodonosor era o rei de um reino muito poderoso. Mas Daniel fala para ele no verso 39: depois de você se levantará outro reino inferior ao teu. E depois vai se levantar um terceiro reino de bronze, a qual terá um domínio por toda a terra. E ele vai explicando para Nabucodonosor todos os reinos pelo qual a estátua significava. E aí Daniel vai relacionando aquilo ali, né? E aí todos eles vieram conforme tinha no sonho de Daniel. Mas no verso 44 de Daniel 2, Daniel diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Aleluia. Ouviu um aleluia? Amém, amém. Amados, os reinos aqui, eles são comparados ao ouro, são comparados à prata, ao bronze, ao ferro, de acordo com o poderio, de acordo com a magnitude de cada reino. Mas Daniel está dizendo para ele: rei, virá uma pedra que será erguida sem o auxílio de mãos humanas e vai destruir todos esses reinos. Agora a gente vai ler um versículo e vai abrir o nosso entendimento com relação a tudo isso e vai juntar essas duas histórias.
Presta atenção. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos pergunta se ele é rei dos judeus e ele diz: o meu reino não é desse mundo. Vocês estão comigo? Daniel conta o sonho para Nabucodonosor, né? Interpreta o sonho dele, né? E fala que vem uma pedra que irá destruir todos os reinos e reinar para sempre. Vocês estão comigo? Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 11. Atos capítulo 4, verso 11, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a pedra do sonho de Nabucodonosor, querido. Jesus é o rei cujo reino não é desse mundo. Jesus é o rei cujo reino há de vir, mas o rei que já reinava desde a época de Nabucodonosor, pelo qual mostra para Daniel o sonho que Daniel teve e diz assim: vai lá, Daniel, e mostra para ele que eu já reino hoje. Reino eterno e inabalável. As conexões que a Bíblia tem são tão tremendas, tão fantásticas, que a gente olha e diz: meu Deus, que maravilha! Faz todo sentido. E agora tem uma perguntinha aqui matadora. E o que isso tem a ver com você? Nós estamos falando de Daniel, nós estamos falando de Nabucodonosor. E o que isso tem a ver com você que está sentado nessa cadeira agora? Onde essa história te encontra? Qual é o encontro aqui entre o reino que não é desse mundo, o rei da eternidade, e você? Amados, se o reino de Jesus não é deste mundo, então a nossa vida também não pode se conformar aos padrões desse mundo. E quando eu digo se conformar, eu estou dizendo que tem muita gente que até sabe disso, mas que acaba deixando que esse mundo se torne a sua forma principal. Conformar é tomar forma. E tem muita gente que se deixa tomar forma desse mundo. Cuidado, querido. E como é que é a forma desse mundo? Presta atenção nisso. Esse mundo hoje, ele gira em formato de redes sociais. Todos nós sabemos o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Todos nós sabemos. E é para saber mesmo. Mas todos nós sabemos o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas poucos de nós sabia do que tinha acontecido com o sonho de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque você vem tomando a forma desse mundo. Muitos de nós sabem quem é o presidente do Brasil. Muitos de nós sabem quem é o presidente dos Estados Unidos. Mas poucos de nós sabem verdadeiramente quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que é o Rei que não é deste mundo. É ou não é? Muitos de nós vivem conectados nas redes sociais, mas poucos de nós estão verdadeiramente conectados com as redes celestiais. Muitos de nós, quando chega em casa, liga a TV e assiste uma série da Netflix antes de dormir. Mas poucos de nós abrem a Bíblia e lê alguns versículos antes de dormir. Muitos de nós consultam constantemente o WhatsApp para saber se tem alguma mensagem importante. Mas poucos de nós consultam constantemente a palavra de Deus para saber se tem algo importante para nós. Percebe a forma? Não vos conformeis com esse mundo. Isso é ser conformado com esse mundo. Isso é ter a forma desse mundo para você. Agora Romanos 12, capítulo
capítulo 12, verso 2, Paulo alerta a igreja de Roma com relação a isso, dizendo assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que vai ter muita gente que nunca vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a vida deles? Simplesmente porque não se conecta ou não se transforma pelo poder da mente, através da palavra da leitura, as coisas da Bíblia. Simplesmente estão conformados, tomaram forma do mundo. Por isso que Paulo diz isso: não vos conformeis, querido. Transforma a tua mente, Deixa a síndrome de Gabriela de lado. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. A gente não percebe que quando a gente fala da síndrome de Gabriela, quando a gente diz que nasceu assim, não vai mudar, a gente está dizendo no nosso subconsciente: nem Deus é capaz de me mudar. Nem Deus tem poder para me mudar. E sabe o que Deus diz? Deixa comigo. Se não for pelo amor, vai pela dor, filho. Por isso nós não podemos nos conformar com esse século. Você não está aqui por acaso. Como discípulo de Cristo, você é um embaixador de um reino eterno, querido. Sua vida deve refletir os valores desse reino, como fé, esperança, amor. A minha oração é para que possamos viver cada dia com os olhos fixos no Rei, que não se assentou em tronos terrenos, mas se assenta em um trono celestial que reina para sempre. Agora vamos voltar para Jesus e para Pilatos. Ainda tem muita coisa aqui para a gente falar. Quando Jesus está explicando para Pilatos algo crucial, que mudaria a vida de Pilatos, acontece algo importante. Jesus diz para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é daqui, Pilatos. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Realmente para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus está falando com Pilatos e ele diz aqui algo extremamente profundo. Jesus diz assim: eu nasci para ser rei. Eu vim ao mundo para reinar. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Repita comigo: todos que são da verdade me ouvem. Guarda essa informação. Todos que são da verdade me ouvem. Então a Bíblia: todos que são da verdade me ouvem. Tá? No verso 38, tá? Pilatos olha para Jesus e diz assim: o que é a verdade? Que maravilha, querido. Jesus acabou de dizer para Pilatos assim: Pilatos, todos que são da verdade me ouvem, Pilatos. Pilatos, eu estou deixando a bola quicando para você fazer o gol, Pilatos. Presta atenção, Pilatos. O goleiro já está rendido para você e o gol, Pilatos. Eu deixo a bola quicando aqui, Pilatos. Todos que são da verdade me ouvem, Pilatos. Aí Pilatos diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Hein? O que é a verdade? Sabe o que acontece? Pilatos pergunta o que é a verdade, mas ele não fica para ouvir. Ele sai e vai para onde estavam os judeus. Jesus deixa a bola ali. Pilatos, faz o gol que agora eu vou te explicar o que é a verdade. Isso pode mudar a tua vida, Pilatos. Presta atenção. Porque sabe por quê, Pilatos? Porque os que são da verdade me ouvem, Pilatos. Os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos diz: o que é a verdade? Aí quando Jesus... Pilatos sai.
Pilatos sai. Sabe por que Pilatos sai? Porque somente os que são da verdade ficam para ouvir. Convide alguém para vir para o culto. Ele pode até vir, mas na semana seguinte ele não volta. Fale da verdade para alguém da sua família. Sabe o que você vai ouvir? Crítica. Isso é tão notório, gente, que a gente não percebe. Chega um menino, 16 anos, 17 anos, perto ali dos 18 anos, ele chega e diz: mamãe, tem uma novidade para a senhora, mamãe. Eu estou namorando e ontem eu saí com a minha namorada e saímos para tomar cerveja. Aí a mãe vai dizer assim: eita, o menino está virando homem. Agora esse mesmo menino chega para a mãe e diz assim: mamãe, tem uma novidade para a senhora, mamãe. Eu estou conversando com uma moça e ontem nós fomos ao culto para orar, para saber se Deus é isso mesmo. Tu é crente, menino? Ah, não, menino. Agora tu inventou de ser crente? Como assim? Como assim? Mamãe, estou indo à igreja, mamãe. Menino, você não tem mais o que fazer, não? Que pai, que mãe é essa? São esses que olham para o filho e acham melhor o filho estar num bar do que numa igreja. Sabe por quê? Porque não conseguem ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não. É ouvir a palavra de Deus. Agora, quando você ouve outra coisa, você também tem uma fé, mas uma fé que não é de Deus. Uma vez eu estava conversando com um casal e eu e a Regina, e a gente estava dizendo para eles: olha, presta atenção numa coisa. A murmuração é um tipo de adoração. Toda vez que você murmura, você está adorando, mas não está adorando a Deus. E toda vez que você murmura, você está adorando e chamando uma entidade para você. E toda vez que você ouve alguma coisa que não seja a palavra, está edificando uma fé que não é a fé em Deus. Que não é a fé verdadeira. Mas quando você ouve a palavra, a sua fé cresce. Somente os que são da verdade ficam para ouvir. Sabe por que eu aprendo isso, querido? Pode subir o louvor, a gente já está encerrando. Nós temos muitas indagações sobre várias coisas da vida. Muitos chegam até a clamar e até a questionar a Deus sobre algumas delas. Mas nem todos ficam para ouvir o que Deus tem para falar. Você já parou para pensar? Já parou para observar como é a tua oração? Eu me incluo nesse meio. Senhor, me dá isso. Senhor, por favor. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus vai abrir a boca para falar assim: calma, filho, você está passando por isso por causa disso. Calma, filho, eu tenho isso para você. Calma, filho, vai chegar a hora. Filho, é no meu tempo. Quando Deus vai abrir a boca, você diz em nome de Jesus, amém. Levanta, tal, e vai-se embora. É ou não é assim? A nossa oração tem sido ou não tem sido assim? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção, olha a relação. Pilatos olha, ele está diante de Jesus e ele diz para Jesus: o que é a verdade? Quando Jesus respira fundo, que vai dizendo, ele: ô judeu, peraí, eu não vi nada desse homem, não. Eu não vi nada, não. Jesus disse: Pilatos, por que você não ficou, Pilatos? Então, querido, quando você estiver orando, fica mais um pouquinho. Senhor, fala ao Senhor agora. Senhor, agora eu não quero falar nada, Senhor, eu quero só te ouvir, Senhor. Senhor, não, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho muita coisa para dizer, mas, Senhor, melhor do que falar para ti, Senhor, é ouvir a tua voz. Oh, Senhor, Ele vai falar, querido, Ele vai falar o teu coração de uma forma tremenda, querido.
Então muitas pessoas, elas não ficam para ouvir o que Deus tem para dizer. Pilatos tinha coisas importantes para fazer. Havia ali uma demanda dos judeus para ele resolver. Mas ali também havia um rei, cujo reino não era desse mundo. Queria falar para ele a coisa mais importante da vida dele. E simplesmente, Pilatos saiu para resolver as suas questões da vida. Cuidado, querido. Muito cuidado. Muitas vezes, Pilatos somos nós, que entramos na presença para pedir e questionar. Mas quando é para pausar na presença, para ouvir, nós saímos, porque temos tantas coisas importantes para resolver, temos uma agenda tão cheia. Nós vamos agora cear. Pode começar a servir. Verinha, Thalita. Eu gostaria que toda a congregação ceasse nessa perspectiva. A perspectiva de ouvir o Rei dos Reis. Na perspectiva de ouvir o que Jesus está falando. Na perspectiva de saber o que Jesus está nos comunicando. E hoje nós queremos fazer uma aliança com Deus em obediência àquilo que o Rei está nos comunicando. Porque Deus, Ele nos comunica. Ele sempre está nos comunicando algo, querido. O problema é que os nossos ouvidos estão ocupados demais. O problema é que a nossa vida está ocupada demais. O problema é que nós não percebemos que o verdadeiro reino não é desse mundo. Sabe, a nossa vidinha está muito voltada para as coisas desse mundo. E hoje Jesus está dizendo para nós, ei, meu reino não é desse mundo. Eu não te tiro do mundo. Mas eu quero que você viva como um embaixador, como um peregrino, sabendo que a sua verdadeira casa, ela não é aqui. Existe uma história que eu gosto muito. 2 missionários saíram da sua terra natal e foram pregar na África, pregar no Afeganistão e vários países. E passaram por grandes dificuldades. E passaram anos pregando. Levando a palavra de Deus, converteram várias pessoas. Tiveram doenças, tiveram malária, foram cometidos de vários atentados. E aqueles 2 missionários já estavam velhinhos. E aí já era a vez deles pararem um pouquinho. Era a vez deles se aposentarem. E eles iriam voltar para sua terra natal. E eles pegam um avião, e quando eles pegam um avião e voltam para a terra natal, uma expectativa tremenda. Gente, deixamos amigos, deixamos parentes, deixamos tantas pessoas aqui, deixamos irmãos aqui há mais de 20 anos. Será que eles vão estar nos esperando no aeroporto? E lá de longe, quando eles ainda estão chegando, eles veem pessoal olhando e o pessoal dizendo, bem-vindo, bem-vindo. Ele deve ser aquele povo que vem nos receber, afinal nós passamos tanto tempo pregando para Jesus e quando eles chegam não era para ele. Não tinha uma pessoa sequer para esperar. E aí eles vão para casa, abrem a casinha deles. E aí ele fica triste, e a esposa diz, por que você está triste, meu querido? Aí ele diz, meu amor, eu passei tanto tempo servindo ao Senhor, eu só esperava uma festinha na minha volta. Não tinha uma pessoa para me receber. Quando eu cheguei em casa, querido, eu queria uma pessoa só para me receber e me dar um abraço. Aí ela olhou para ele e disse, meu amado, nós ainda não chegamos em casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa casa tem um abraço. Será do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque Ele morreu de braços abertos para te dar esse abraço. Quando você chegar em casa, Ele vai dizer, meu filho,
Eu sei que você passou muito tempo peregrinando. Eu sei que você passou muito tempo sendo missionário aí fora. Filho, agora você chegou em casa. Vem para casa. Vem cá, filho. E vai te dar um abraço gostoso. Por isso, querido, não se amolde às coisas desse mundo, não. Tudo aqui é passageiro. Tudo vai passar. Mas existe um reino inabalável. O reino que não é deste mundo. O reino que persiste, permanece. Firme, forte. Que nada é capaz de abalar. Amém? This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come.